Salve acelerados! Depois de 6 meses de ter estreado lá na gringa, finalmente agora a gente tem o primeiro contato com o novo HR-V, a nova geração do SUV compacto da Honda. Por enquanto ainda é desse jeito que você está vendo aqui mesmo, com o carro parado, a gente ainda não vai andar no carro, mas pelo menos agora a gente já sabe mais informações das versões que vão ser vendidas no Brasil. A partir de agosto chega nas lojas um novo HR-V com motor de City e em outubro chegam as versões com o inédito motor 1.5 turbo. Pelo menos a gente já sabe as informações do que mudou nessa plataforma, qual que é o verdadeiro porte desse carro, que parece ser maior pelas fotos do que ele é pessoalmente, e claro, os equipamentos de cada versão que vai estrear aí nos próximos meses. Então se você curte o HR-V, tá curioso para saber o que mudou nesse carro, já deixa o like aqui no vídeo e também se inscreve no canal da Acelerados, porque todo dia praticamente tem vídeo novo aqui para você. Bom, vamos começar então falando do New HR-V. Eu disse que ele tinha uma impressão de ser maior pelas fotos do que é pessoalmente, porque existia uma expectativa de que esse HR-V aqui ia crescer um pouco mais em relação ao anterior, mas na verdade a mudança não é tão grande assim. Foi só 1 centímetro em comprimento e 2 centímetros em largura que esse carro cresceu. A altura é praticamente a mesma, mas por causa desse design mais sleek aí, com essa linha de cintura alta que ele tem aqui nas janelas, e também um design mais horizontal assim, mais alongado, dá uma impressão de que o carro ficou com um porte um pouco maior do que ele de fato ficou. Isso é bom, pelo menos em design, passa uma impressão de que é um carro maior do que ele era antes. E falando em visual, eu tô aqui do lado da versão aspirada do HR-V, que tem uma grade diferente das versões turbo, que tem essa grade colmeia, meio preto brilhante que tá aparecendo aí na tela, mas nos casos das versões aspiradas, com motor do City 1.5, ele vem com essa grade aqui filetada de maneira horizontal, então fica bem fácil distinguir que carro é qual, que versão é qual quando esses carros já estiverem nas ruas. E o legal de falar aqui na frente, aproveitando que eu tô aqui, é em relação ao equipamento do HR-V, todas as versões contam com este farol de LED aqui, que inclusive eu vou ver se eu consigo ligá-lo rapidinho para mostrar como é que ele é. Aí eu acho que dá para aparecer na câmera. Na versão Turbo Touring, a mais topo de linha de todas, ele até tem uma parte cromada aqui atrás para destacar ainda mais este farol. Esses LEDs aqui de neblina, eles são de série só a partir da versão XL, que é a intermediária. Na X de entrada não tem. Se a gente for aqui para o lado, a gente percebe aquela característica que eu falei, né, da linha de cintura mais alta aqui do design, mas tem uma característica que acho que vai chamar mais a sua atenção, que são as rodas. Todas as versões do novo HR-V contam com rodas de 17 polegadas. Elas mudam o desenho, obviamente, né? Cada versão tem aí um acabamento diferente. Nas versões turbo tem um desenho um pouco mais ousado, mas acho que você vai compartilhar a minha opinião de que essas rodas ficaram um pouco pequenas em relação a este pneu bojudo aqui de perfil alto que ele tem e essas caixas de rodas grandes aqui, né? Mas de qualquer maneira, pelo menos pode ajudar no conforto, ter um pneu com um pouco mais de borracha para ajudar a absorver os impactos, né? Pelo menos tem essa vantagem. E chegando aqui atrás, a gente tem essas belas lanternas aqui conectadas por este filete de LED também em todas as versões, que é um acabamento fumê na versão Touring, que é a topo de linha. Então todas as versões têm aí uns detalhezinhos diferentes aí de design em cada uma delas, mas pelo menos o formato é o mesmo das lanternas em todas as versões. E a gente chega num dos pontos polêmicos aqui do novo HR-V, porque da geração passada, você se lembra, o porta-malas era um dos grandes destaques daquele SUV, tinha mais de 400 litros de capacidade, mas aqui nós temos 354 litros de capacidade do porta-malas do novo HR-V, o que não é lá essas coisas em termos de litragem, comparando aí com o segmento de SUVs compactos, né? Ele agora ficou mais próximo do Renegade, por exemplo, que sempre foi um ponto aí de crítica do Renegade porta-malas dele. Mas pelo menos a gente tem um porta-malas mais amigável aqui, não tem um ressalto muito grande para atrapalhar na hora de colocar coisas mais pesadas ou não. E uma diferença em relação ao porta-malas da gringa é que lá fora a gente tem um porta-objeto aqui a mais, né? Tipo um baúzinho interno aqui do porta-malas. Aqui nós não temos isso. Se a gente levantar esse tampão, a gente vai ver mesmo o step normal do carro. Pelo menos a Honda manteve aquela tecnologia Magic Seat, que faz muito sucesso no Fit e no próprio HR-V, obviamente, que é a possibilidade de você reclinar e rebater os bancos aqui de trás de várias maneiras. Por exemplo, dá para você colocar ele aqui em cima e aí fica praticamente um túnel aqui dentro do carro. Olha só, consigo passar
aqui dentro, assim, como se fosse um túnel por causa do Magic Seat. Isso é muito útil aí para você que quer levar coisas de vários formatos dentro do carro, pelo menos para dar uma compensada aí no porta-malas que ficou um pouco menor nessa geração. Antes de mostrar lá dentro do carro, vamos falar os detalhes aqui do motor do novo HR-V, que na verdade é um motor que você já conhece, porque é o mesmo motor do City 1.5 aspirado, capô na varetinha. Aqui no caso do HR-V não tem braços pantográficos, pneumáticos, nada, é na varetinha mesmo. Vamos lá, aqui a gente tem um motor 1.5 de injeção direta aspirado, que é o mesmo do Honda City. Ele produz 126 cavalos e 15,8 kg de torque, isso com etanol. O torque diminui um pouquinho com gasolina, fica 15,5. Mas a Honda, ela defende muito bem que o que mais está importando para o consumidor ultimamente é a questão da eficiência, em vez só do desempenho. E aí esse motor ele consegue fazer médias aí acima de 13 km por litro com gasolina e acima de 9 km por litro com etanol, segundo os números do Inmetro do HR-V. E comparando com outros rivais do segmento e outros SUVs compactos, a Honda diz que esses números são os melhores da categoria em termos de média de eficiência. Está passando aí na tela, ou já passou os números específicos de urbano e rodoviário de cada combustível, mas na média ele faz isso. Mais de 13 km por litro com gasolina, mais de 9 com etanol, aqui com esse motor 1.5 aspirado. E nas versões turbo, ele mantém o mesmo motor praticamente que ele tinha na geração passada 1.5 turbo, só que agora ele vai ser flex. Mas a gente ainda não tem os números de potência e torque, a Honda não divulgou, porque as versões turbo só vão ser lançadas em outubro. Então vai ter uma outra oportunidade para a gente falar do HR-V turbo, para a gente dar número de potência e torque, mas vai ser um 1.5 turbo flex. Esses dois motores são comandados e orquestrados por um câmbio CVT, ou seja, é o mesmo powertrain mesmo que a gente tem no City, aqui no caso do aspirado 1.5 CVT e no caso do turbo 1.5 turbo mais câmbio CVT. Se o porta-malas lá atrás ficou um pouco menor, pelo menos o espaço interno aqui nos bancos de trás ficou um pouquinho maior nessa geração, cerca de 35 milímetros a Honda destaca para o espaço para os joelhos, porque ele já partia de um espaço interno legal na geração anterior, mas agora ficou ainda melhor para você acomodar as suas pernas, pelo menos. Esse banco aqui não está nem configurado como se eu estivesse dirigindo, está como se fosse uma pessoa de 1,80 para dirigir aqui o banco na frente, e eu com os meus 1,70 estou aqui muito bem acomodado, com um palmo de distância aqui em relação ao banco da frente para as minhas pernas. Aqui atrás é legal de destacar também que a gente tem este apoio de braço, que poderia ficar fixo, né, seria mais rígido, mas não é, e esse apoio de braço está disponível a partir da versão XL. Temos duas entradas USB aqui, saída de ar para os passageiros de trás aqui também, isso é disponível em todas as versões. Temos alça aqui de apoio, não tem baú aqui nas portas de trás, mas pelo menos tem um espacinho aqui para você colocar copo e alguma garrafinha. Acho que a única questão que alguém poderia chiar um pouco mais em relação ao espaço para a cabeça. Com o meu 1,70, eu não ligo muito para isso porque eu tô de boa, mas se fosse uma pessoa mais alta com 1,80, talvez teria um pouco menos espaço aqui para a cabeça, talvez por conta do caimento do teto aqui. Mas no geral, a convivência no banco de trás do HR-V continua muito boa, como já era na versão passada, e agora está um pouquinho melhor por conta de mais espaço para as pernas e desse chão aqui quase flat, dá para você ter espaço para os seus pés aqui, para acomodar os pés bem de boa. Aqui na frente o HR-V deu uma baita evoluída em relação ao que ele era antes, né? Você tá lembrado que uma das reclamações mais frequentes em relação ao HR-V, o próprio City também, que eles tinham interiores bem simplistas demais, né, pro valor do carro. Agora a gente tem algo mais condizente com o que você espera, pelo menos, porque temos um painel de instrumentos um pouco mais bonito. É verdade que aqui são dois mostradores analógicos ainda nas versões aspiradas, é verdade. Tem um computadorzinho de bordo pequeno, mais colorido, de 4,2 polegadas. Só que nas versões turbo ele tem um painel estilo do Accord, que é metade digital e metade analógico, com uma tela de 7 polegadas, já fica um pouco melhor também nas versões turbo. Mas de qualquer maneira, mesmo nessas versões aspiradas aqui, em termos de acabamento, ele deu um belo salto. A gente tem um toque um pouco mais macio aqui na porta, aqui nessa seção do meio também, onde a gente encosta os braços. Só aqui que é plasticão mais comum mesmo, mas aí não tem muito jeito, né, para baratear aí os custos. De qualquer maneira, essa filosofia
aqui horizontal, também dá um outro requinte para o carro. Nessas saídas de ar horizontais aqui, é diferente do City, que tem uma escola mais vertical. E falando em saídas horizontais de ar aqui, a Honda destacou bastante uma funcionalidade da ventilação do carro, que você pode escolher tanto uma ventilação normal, para vir um vento diretamente na sua cara, se está muito calor e você quer se resfriar imediatamente, ou se você quiser algo mais suave, uma climatização mais suave, mais distribuída, você pode vir aqui e girar esta roldana aqui, este botão giratório, para uma função difusor, que daí o ar ele vai mais direto para os vidros aqui laterais e dá uma certa cortina de vento para o carro, como a Honda gosta de dizer. A única questão de design que a gente torceu um pouco o nariz aqui, os jornalistas pelo menos, neste primeiro contato do carro, foi com a central multimídia, que embora ela tenha melhorado aí o seu visual, tem uma tela de 8 polegadas em todas as versões, ela está disponível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, os dois sem fio, em todas as versões ela tem aqui 8 polegadas, mas é um tubo, né? É um tubo de televisão, igual o Corolla Cross, sabe? A gente tem uma TV de tubo aqui em vez de ser uma tela flutuante. Questões de projeto, segundo a Honda, mas pelo menos deu um salto aqui também a central multimídia, que ainda não é das melhores, tem um certo delayzinho aqui, os comandos, né, uma tela um pouco mais resistiva ainda, mas como tem CarPlay, Android Auto, você vai plugar o seu celular e ele vai conectar, que aliás, nas versões mais caras, a partir da Advance, se eu não me engano, tem, aliás, a partir da Advance ou da XL, se eu não me engano, alguma das duas tem carregador por indução. Mas os detalhes dos equipamentos, certinho de cada versão, tem aqui na descrição desse vídeo. Se você estiver interessado em ver detalhes, só acessar a descrição aí para você ver o que cada versão traz de legal. Agora, o que é interessante a gente destacar já aqui é o ar-condicionado digital e único, né, de uma zona só nas versões aspiradas, 2 zonas nas versões turbo. A gente tem 2 entradas USB aqui. A gente tem uma função nova agora de Hill Descent Control, que é aquele controlador de velocidade em descida automático do carro, que você só precisa mexer no volante, enquanto o freio e o acelerador ele vai comandando sozinho. Isso está disponível em todas as versões também aqui do HR-V, assim como o Honda Sensing, que eu vou detalhar já já. Mas no mais é isso, deu uma bela evolução aqui o HR-V, pelo menos na parte interna do carro, com certeza. A Honda está tratando esse novo HR-V como uma nova plataforma mesmo, tamanha a evolução que ela teve, esse conceito nessa arquitetura compacta da marca, mais ou menos a mesma dimensão aí de evolução que a gente teve no City, a gente teve aqui no novo HR-V em termos de estrutura, que são quase 10% de presenças de aço de alta resistência aqui a mais do que ele tinha antes, e com isso ele ficou 15% com maior rigidez torsional, 10% de maior rigidez lateral também, enfim, tudo para dar ao carro um comportamento um pouco mais dinâmico, né, um pouco mais controlado também para o desempenho do carro, só que ele também ganhou em reforços para o conforto, porque a suspensão ela tem uma fixação mais rígida, tá com um curso mais longo ali no amortecedor de trás, com stop hidráulico um pouco também, com material um pouco mais resistente e mais compacto, que é de poliuretano, enfim, passou por vários aprimoramentos aí de suspensão e de chassi para o carro ficar mais comunicativo também na hora de você guiar e mais confortável, mas é claro que a gente só vai conseguir comprovar isso quando a gente tiver a oportunidade de dirigir na prática. Por enquanto é só o discurso da Honda falando o quanto ele evoluiu na tocada, mas isso a gente vai saber depois. Agora, o que é legal falar desse carro em relação aos equipamentos, como eu estava falando lá dentro, é que todas as versões do novo HR-V contam com este camarada aqui, esta câmera, que é basicamente o coração ou o cérebro do Honda Sensing, que é a conjunção aí de vários assistentes de condução semi-autônoma que agora vão fazer parte do novo HR-V em todas as versões, desde a versão de entrada EX, ele vai ter ACC, que é o controle de velocidade automático, aí que também deixa uma distância automática do veículo da frente. Ele tem essa função Stop and Go, ou seja, você pode usar em baixas velocidades no trânsito para seguir o carro da frente, ele vai parar o carro por completo e vai também retomar a velocidade para você, só de você tocar no acelerador, mais conforto e segurança aí para você usar no trânsito. Ele tem permanência de faixa automático também, assistente para deixar o carro centralizado na faixa, tem frenagem autônoma de emergência também, com detecção de pedestres, ciclistas e motos, fora aquele sistema que já é conhecido da Honda de Lane Watch, que é o ponto cego deles por câmera aqui neste retrovisor, que daí aparece uma imagem
setinha ali na central multimídia para você ver o que está no seu ponto cego. Todas esses conjuntos aqui de assistentes estão de série em todas as versões, algo inédito aqui no HR-V. Eu vou aproveitar que a gente está com as versões turbo aqui expostas também para dar mais detalhes daquelas diferenças que eu fui citando ao longo do vídeo para vocês saberem o que vai diferenciar a versão aspirada da versão turbo, beleza? Vamos lá fazer esse walk around aqui no carro. É o seguinte, a primeira diferença, como eu falei antes, é a grade, porque aqui nas versões turbo, essa grade ela é em preto brilhante, nesse formato meio de colmeia aqui, bem diferente dos filetes horizontais que a gente vê nas versões aspiradas, e aqui embaixo também ela tem uma grade um pouco maior também, aqui já mais horizontal por causa do intercooler ali da versão turbo. E temos um easter egg, veja só, easter egg aqui que a Honda disse que é para imitar um batimento cardíaco, porque esse carro é muito emocionante, e aí para passar essa emoção toda, eles colocaram esse easter egg aqui. E um outro detalhe interessante é que sensor dianteiro só está disponível nas versões turbo também, se não me falha a memória aqui. O farol, eu também comentei que atrás das versões turbo ele tinha um aspecto cromado, né? Aqui na moldura do farol interna ele é cromado ali atrás para dar mais amplitude aqui do brilho do farol Full LED, que de novo é disponível em todas as versões. Rodas de 17 polegadas, mas aqui com desenho diferenciado para as versões turbo também. Aliás, essa roda Touring, ela é exclusiva dessa versão Touring, tá? A mais cara, mas a versão Advance, que também é turbo, ela tem um design diferente em relação às aspiradas e também diferente em relação a essa aqui. Portanto, exclusiva da Touring, esta roda aqui no HR-V. Aqui atrás as lanternas não mudam muito, mas não sei se dá para ver pela câmera, tem um acabamento fumê aqui que é diferente das outras versões. Este acabamento fumê ele é exclusivo da versão Touring, ou seja, a versão mais cara. Se a gente entrar aqui no carro, vamos ver o painel parcialmente digital. Aqui vamos ver se eu consigo mexer em algum... Olha, estou mexendo ali nas funções do painel. Ele é metade... quase metade, vai, em relação a funções analógicas e funções digitais. 7 polegadas essa telinha aqui, disponível nas versões Advance e Touring, tá? Disponível nas versões turbo, mas a central multimídia, como você pode ver, é a mesma de 8 polegadas. Aqui a gente tem o carregador por indução, que não tinha na versão que eu falei mais para vocês, mas ó, duas entradas USB, aqui o ar-condicionado Dual Zone também exclusivo a partir das versões turbo, e temos até um Drive Mode na versão turbo também, nas versões turbo, que pode ter um modo de condução Eco ou Sport para você que quer mais desempenho aqui dessas versões turbo. Mas basicamente são essas as principais diferenças em relação à versão turbo e as versões aspiradas. Como eu falei, são só alguns equipamentos, mas o principal dos equipamentos, que são aqueles conjuntos de condução semi-autônoma e tudo mais, está disponível em todas elas. Bom, a Honda não falou de preços aqui neste primeiro contato com a nova geração do HR-V, mas pelo conjunto de equipamentos que ela vai trazer para todas as versões e pelas dicas que a Honda foi dando ao longo da apresentação, de falar que o HR-V também vai querer incomodar ali os SUVs médios, as versões de entrada dos SUVs médios, dá pra gente esperar que ele vai chegar aí numa faixa entre 155, 160 mil reais até uns 180 mil reais, talvez. Pode ser que no primeiro momento eles tenham um preço um pouco mais agressivo para dar aquele chamariz para a versão de entrada, mas acho que não vai fugir muito dessa faixa aí de valor, porque é o que o mercado está trabalhando atualmente. Tá aí, esse foi o nosso primeiro contato com o novo Honda HR-V, que vai chegar nas lojas a partir de agosto. Começa a pré-venda dia 2 de agosto e em outubro chegam as versões turbo, primeiro aspirada, depois turbo. Deixa aqui nos comentários o que você achou da nova geração aqui do HR-V, por enquanto sem as nossas impressões dinâmicas, porque a gente ainda não dirigiu o carro, mas por tudo que você já viu aqui de informação, o que você achou dele? Curtiu? Acha que ele vai conseguir retomar aí a liderança como um dia ele já teve no mercado? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que a gente sempre gosta de saber. Deixa o like nesse vídeo também se você curtiu e se inscreve no canal da Acelerados, porque todo dia tem vídeo novo aqui para você. Valeu!